Mas, enfim. Hoje o workshop é Prospere Sem Sacrifício, né? Quem aqui acha que precisa se sacrificar para prosperar? Vocês acham, né? Quem? Eu? Todo mundo, né? Não, né? Não, Nath. Então tá. Não, a gente não precisa mesmo, né? A verdade é essa, porque essa ideia de sacrifício é uma ideia da Matrix. Você não vê a árvore, eu estava ali até trocando, assim, eu tinha comprado um pé de amora há muito tempo, e aí eu estava tirando ela do vaso e colocando num vaso maior, que ela já estava meio que, coitada, estava quase sem folha já. E aí, você não vê a árvore assim, peraí, deixa eu me sacrificar aqui para crescer. Você não vê isso, né? A gente é que é burra mesmo, porque se a gente seguisse a nossa alma, né? Que é aquilo que eu estava falando. Poxa, Vivi fez ali, né? A entrevista e tal. Super solta, super leve, super divertida. Não precisa fazer faculdade, ela já está pronta. Vai fazer faculdade para quê? Só para ganhar um certificado, sabe? O mais legal é que ela já está pronta para poder entrevistar, está solta, e realmente abrir um podcast, se isso diverte, e começar a se divertir com isso. Mas muitas vezes a gente fala assim, minha mãe falou que não pode, ou, eu não tenho dinheiro, ou qualquer coisa, e a gente bloqueia o nosso prazer, né? E hoje a aula, vai ser muito divertida, então. E hoje a aula, nossa, as deusas que apareceram aqui para trabalhar com você são bem, assim, nesse nível. Então, eu queria começar aqui falando um pouquinho sobre de onde que veio essa ideia de sacrifício, né? Quem estava lá na imersão por o êxtase viu que uma das coisas que faz com que a gente se sacrifique é uma ideia de culpa, né? E é uma ideia que vem da religião, de que assim, para merecer algo, eu preciso fazer por onde. Mas a ideia de merecimento, o merecimento, ela é uma programação. Merecimento, ele não existe, é só um ponto de vista, né? É uma coisa que colocaram na sua cabeça. Todos nós, a partir do momento que nascemos, nós já estamos prontos para vivenciar quem nós somos. E vivenciar quem nós somos é o caminho de crescimento da nossa alma. Só que aí vem, né, aquela coisa, né? Minha mãe, meu pai, por aí vai, e a gente para de seguir o que está no nosso coração, né? A gente vira, como, né, a gente falou esses dias aí para trás, um escravo do dinheiro, um escravo do tenho que. E isso é o verdadeiro sacrifício, né? Vontade de espirrar. Então, essa ideia de sacrifício, ela vem quando a pessoa aprende desde muito cedo que para pertencer, ela tem que abrir mão de si mesma. Então, por exemplo, quantas vezes a gente viu a nossa mãe se sacrificar por nós? Quantas vezes a gente viu o nosso pai se sacrificar por nós? E nossos avós e por aí vai. Então, a criança, ela percebe isso, percebe que alguém sofreu, que alguém perdeu, que alguém foi excluído, que foi abandonado ou carregou uma vida muito pesada. E isso, gente, é um bebê. O bebê já percebe isso, sabe? Então, como essa criança ama profundamente, né? Porque é o amor cego. A gente fala na constelação que é o amor cego, né? Ela ama profundamente. Então, se ela ama profundamente, ela cria uma decisão inconsciente que é assim: já que a minha mãe não pôde ser feliz no amor, eu também não vou poder. Já que o meu pai não pôde ter uma vida tranquila financeiramente, eu também não vou poder. Então, é como se a gente dissesse internamente: eu sigo você. Essa é a frase de quem se sacrifica. Eu sigo você no sacrifício, né? E aí, quando às vezes a gente fala isso dentro de uma constelação, né? Porque não adianta, às vezes, que é o que a gente fala no Axis, né? Como que eu vou falar assim, a quem pertence isso? Eu falo a quem pertence isso, mas eu continuo com os problemas financeiros, eu continuo com os problemas amorosos,
Então, quer dizer, eu devolvi, mas eu não devolvi. Eu devolvi com a minha cabeça. Por quê? Porque internamente eu não estou devolvendo, porque internamente eu ainda estou ali querendo, né, me sacrificar. Então, o sacrifício, ele nasce, não é da generosidade, mas é de uma compensação. É como se a criança quisesse compensar a dor do pai e da mãe. É como, por exemplo, assim, já que a minha mãe largou o emprego para poder cuidar de mim, e por isso ela teve N problemas, eu também não me permito, por exemplo, ser feliz no emprego. Ou eu não me permito ficar em algum emprego, entendem? Assim, poderiam ser condutas que eu poderia tomar por um amor cego. Por outro lado, quando eu honro, eu faço o movimento contrário. Eu reconheço, aceito o sacrifício que a minha mãe fez, esse sacrifício, né? Que ela fez porque ela escolheu, não foi porque eu pedi, foi porque ela escolheu, porque ela entendeu que era necessário. E aí, o que eu faço? Em honra a isso, eu me permito ser feliz. Então, todos os dias, gente, o que faz com que a gente sustente esse... Por que a gente ganha dinheiro e perde? Por que a gente entra no emprego e sabota? Por que a gente começa o treinamento, parece que está muito bem e sabota? Por quê? Porque nós, de uma forma inconsciente, por esse amor doente, e nós temos amor doente o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro. Então, por esse amor doente, a gente se sabota, a gente não se permite ser feliz, né? Tá fazendo sentido? Então, às vezes a gente acredita que se a gente diminuir a nossa própria vida, a gente está honrando quem veio antes. Que se a gente carregar um peso, né? Isso a gente viu no Peru, por exemplo. Quanto peso a gente estava carregando? E aí, quando eu falei, cara, tá todo mundo reclamando aqui do peso, vamos olhar para isso, porque tem alguma coisa. E a gente foi e constelou, né? Dentro ali da viagem, a gente fez. A Vivi saiu tão leve que ela desceu rolando, literalmente. Foi bem isso. Mas estava todo mundo carregando, nossa, mochila tá pesada, mochila tá pesada. Eu falei, bem, o que tá certo sobre isso? Vamos olhar para isso? É uma queixa em comum, então eu acredito que tenha algo aqui que a gente possa liberar. Quando nós olhamos, cada pessoa estava carregando um peso que, às vezes, também tem isso, né? Nessa constelação especificamente, o que acontecia? As pessoas não queriam olhar para os pesos delas, que é esse lugar em que a gente fala assim, não, isso daqui é muito difícil para eu lidar, então eu não vou nem olhar, né? Que é isso, por exemplo, eu ter que aceitar que a minha mãe sofreu porque ela quis, ou eu ter que aceitar que eu escolhi um relacionamento, né? Gente, não bota uma coisa na sua cabeça, porque quando você colocar isso daqui, você vai entender que você não é vítima de nada, que você cria absolutamente tudo, você cria qualquer merda na sua vida e cria as coisas boas também. Não tem nada, absolutamente nada que você não crie. Tudo na sua realidade é um processo da sua criação. Então, se você tem problema de dinheiro, se você tem problema de relacionamento, tudo você está criando, né? A questão é, o que você está ganhando com isso? O que você ganha, né? Com esses pesos, né? Então, muitas vezes a gente renuncia ao prazer, porque qual que é o contrário de ficar se dando chibatada, né? É ter uma vida prazerosa. A gente renuncia o prazer com dinheiro, renuncia o prazer no relacionamento, renuncia o prazer de vestir roupa boa, de ter uma casa boa, de ter a vida que você deseja, a vida que você deseja, qualquer que seja ela. Porque se você pode sonhar, você pode alcançar isso. Mas você evita o prazer de ter essas coisas porque você ainda está amarrada em fulano, ciclano, beltrano ou qualquer coisa assim do tipo. Então, quando você começa a cuidar emocionalmente dos pais, né? Você tenta salvar a mãe, tenta proteger o pai, tudo isso é inconsciente.
né? Sustentar a família, evitar conflito, tudo isso, gente, é no nível inconsciente. Você começa a ocupar um lugar que é muito grande. E esse lugar que é muito grande, você começa a repetir nos relacionamentos. Então, a mulher que salva a mãe é a mulher que salva os parceiros. A mulher que tenta salvar o pai também, às vezes, tenta salvar os parceiros. Ou ela também tenta salvar os clientes. E assim, por mais que a gente queira ajudar, às vezes não tem como, né? Até para você se tornar magnética em relação aos clientes, você tem que entender que quem precisa da ajuda, né, são eles. Então, assim, por exemplo, eu estou aqui no Prosperação, eu tenho que saber que são vocês que precisam da minha ajuda, né? É óbvio que eu vou estar sempre convidando vocês para o próximo passo. Qual que é o próximo passo de vocês, né? Eu não sei, tem várias opções aqui, né? Várias opções dentro do que eu criei como uma jornada que eu entendo de prosperidade, não só com dinheiro, mas também com os relacionamentos, né? Uma jornada que eu criei de prazer com a vida, né? Qual que é o seu próximo passo? Não sei. É o passo que você tenha coragem de se permitir, né? E às vezes você não quer dar passo nenhum também. O que é uma coisa que vai prejudicar você. Porque se você não está disposta a crescer, se você não está disposta a estudar mais, a olhar mais fundo nessas feridas, e dói, né, Nath? Dói olhar isso. Mas, por outro lado, quando você olha, você não se sente mais livre? Passa, né? Aquela dor. E, gente, relativizem isso, assim, porque tem feridas que são muito profundas. Elas vão doer mesmo. Mas, se você não estiver disposta a olhar, você vai ficar sempre com o mesmo tipo de faturamento, o mesmo tipo de relacionamento. Deixa eu fazer um merchan aqui. Então, quando você não olha para a ferida que você tem, você não pula de fase. É como se você quisesse ficar. Sabe aquele jogo lá do Mario Bros? No Mario Bros, você passa de fase, abre um caminho, certo? Mas você pode ficar, é um jogo até bem parecido com a vida. Você pode ficar ali na mesma fase, jogando a mesma fase ali, a mesma vida, né? Só que se você não dá o pulo, se você não vira e fala assim, cara, eu vou mergulhar aqui nessa piscina, eu vou trabalhar, e assim, não é algo, eu garanto para vocês, assim, gente, eu já fiz coisa como é que fala, de autoconhecimento, assim, que, assim, para mim, as piores coisas que eu fiz de autoconhecimento foram aquelas que eu saí vomitando e tendo diarreia. Na pior das hipóteses, é isso que vai acontecer. Só que a sua vida vai ficar muito melhor. Então, assim, eu acho que é um ganho que é bem bom perto do nosso sacrifício, digamos assim, né? Se você for olhar o custo-benefício, né? Então, essas pessoas que se sacrificam, né? Elas fazem demais, elas entregam demais, elas suportam demais e recebem de menos. Por quê? O universo, ele é sábio. Se tem muita gente, por exemplo, se você é uma pessoa que quer dar muito, que entrega muito, vai vir gente que vai completar aquilo ali. A pessoa recebe pouco, porque você consegue dar muito, mas a pessoa ainda precisa ampliar o receber. Então você está sempre enchendo o potinho dela, mas você nunca está firme em você, né? Você nunca está no seu movimento de cura. Então por isso que acontece assim que muitas mulheres elas se sentem culpadas quando descansam. Quem aqui se sente culpado quando descansa? Não? Ai, que bom, Nath. Está evoluída. Se sente culpada quando prospera, quando ganha dinheiro, quando vive um relacionamento leve. Isso tudo é muito sutil. Por quê? Como que a gente sabe essa culpa? É isso, pô, eu tô ganhando dinheiro, eu perco. Eu tô vivendo um relacionamento legal, mas eu saboto, né? Então, no fundo, o prazer, por isso que essa coisa de falar o prazer, as pessoas já
sabe? As pessoas já estalam. Por que que elas estalam? Porque isso mexe muito profundamente com elas, né? Então, assim, é como se você estivesse traindo quem sofreu, quando você vive uma vida legal, né? É como se você tivesse, nossa, mas meu pai... ontem mesmo, né, eu tava pegando o ônibus, cara, e eu fui pegar o ônibus, assim, meia-noite. E eu vi um pessoal chegando na rodoviária e saindo, e eu fiquei lembrando, assim, né, que quando eu era criança, eu estava lá em Juiz de Fora, e lá meu pai não estava conseguindo arrumar emprego mais, né? A gente passou muito aperto, e aí meu pai decidiu arrumar um emprego aqui em Belo Horizonte, decidiu voltar para engenharia e tudo mais. E no início, né, a gente não tinha um carro bom para ele viajar, então ele pegava o ônibus. E aí eu e minha mãe, a gente ia levar ele, eu, minha mãe e meu irmão, a gente levava, eu era pequenininho, meu irmão também, a gente levava ele na rodoviária. Então era aquele horário, assim, 9 horas da noite, meu pai estava pegando o ônibus para chegar aqui em BH 1 hora da manhã, e acordar cedo e fazer o trabalho dele toda semana, e voltava ali na sexta-feira, a gente pegava e ele passava o final de semana. E meu pai fez isso durante 1 ano, e eu fiquei pensando assim, nossa, gente, já pensou pegar, né, ônibus nesse horário e se sacrificar para poder estar com a família, para não deixar a família assim, sozinha, abandonada, né? Então, eu fiquei muito grata ali pelo que meu pai viveu. Então, quando a gente fica grato, a gente não precisa honrar no vou trabalhar mais, vou me sacrificar, vou fazer coisas difíceis. Não, é reconhecer que a sua vida, né, o colchão que você dorme, ele é mais fofinho porque alguém dormiu num colchão de palha, sabe? Então, o movimento de cura é isso, é você deixar de usar o sofrimento como uma prova de amor. Então, quando você honra, você não precisa repetir o destino. Você olha para quem veio antes e aí você reconhece que é isso que eu fiz né, ontem, assim, de alguma maneira. Assim, eu vejo o que você viveu, eu respeito o seu destino, mas eu não preciso sofrer como meu pai sofreu para eu pertencer. Eu posso ter mais leveza, né, no meu trabalho. E, e aí eu começo a voltar para o meu lugar, e aí no meu lugar eu começo a escolher qual é a vida que eu desejo, né? Como é o relacionamento que eu desejo, como é quanto eu quero ganhar por mês, como é a casa que eu quero morar, como é o carro que eu quero dirigir. E, gente, isso tudo pode ser do dia para a noite? Pode, mas vamos pensar assim, bonitinho, é uma construção, ninguém precisa se desesperar para ter tudo isso. Eu hoje tenho uma vida tranquila, mas, cara, eu construí isso, eu tinha essa visão de vida desde que eu tinha 15 anos, sabe? Assim, essa visão da vida que eu quero ter, né? O que eu quero viver financeiramente, né? Então, pensa, o que você gostaria de ter? Qual que é o seu próximo desejo? Ou então, duas coisas, né? Ou qual é seu próximo desejo e vai atrás dele e vai limpando o caminho e vai fazendo tudo que precisa ser feito para que você possa entrar em ressonância com isso daí, ou você começa a pensar assim, peraí, o que me incomoda aqui agora? É minha vida financeira? Então, eu vou olhar aqui, eu vou trabalhar para minha vida financeira ficar legal. Ah, incomodou o quê? Relacionamento. Ah, então vou trabalhar para o meu relacionamento ficar legal. Fechado até aqui? Sim? Então, como que você cria, né, prospera, sem se sacrificar? Uma deusa que saiu aqui para eu poder falar com vocês é a deusa Shakti. E qual que é essa deusa, né? Ela é uma deusa que fala sobre a nossa energia vital. É uma deusa que ela é a representação de quando uma mulher está com a energia vital dela equilibrada, né? Então, ela é esse impulso criador, é uma energia que movimenta, que deseja, que gera, que transforma, que faz a vida crescer. Ela não é aquela energia que está parada, ela é uma potência em movimento.
A mulher que ela tá presa no sacrifício, o que acontece? Ela usa a força dela contra ela mesma. Então, por exemplo, quando eu reprimia tudo que eu queria fazer, a minha energia vital, a quantidade de vezes que eu queria dar, tudo que eu queria fazer de projeto, enfim, tudo, né? Mas também eu nem pensava, não posso nem dizer que eu reprimia, porque eu nem imaginava, porque a minha era como se eu tivesse nessa caixa aqui, e a minha energia já estava voando para fora da caixa, ó, fazia tempo. Então, o que eu fiz para essa energia poder sair da caixa? Eu comecei, de alguma maneira inconsciente, a destruir tudo, né? Destruir minha vida financeira, destruir meu casamento, destruir minha relação com os meus pais, né? Porque naquela desconstrução aparente, eu fui buscar ajuda. Mas esse buscar ajuda, a gente precisa ser humilde, né? Que é virar e falar assim, eu tenho esse problema, eu quero resolver. Como que eu vou resolver isso? Quem pode me ajudar? Eu estou disposta a seguir, que é o que eu falo muito isso para vocês. Foi alguma coisa assim, eu não estou lembrando o que foi, mas enfim, basicamente é assim, eu estou aqui no Prosperação. Não é que vocês tenham que fazer tudo que eu falo, né? Nada disso. Vocês vão submeter, né? É igual, por exemplo, sei lá, eu faço as coisas com o professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto, ele tem um ponto de vista. Eu pego esse ponto de vista dele e eu testo na minha vida. Se dá certo, gente, eu continuo. Por que eu vou parar uma coisa que está dando certo? Faz sentido? Não faz. A não ser que eu fale assim, agora isso daqui, para mim, não faz mais diferença, não tá fazendo diferença aqui, eu consigo fazer, né, sozinha, mas isso aqui, até que chega nesse ponto, tem uma grande caminhada, né? E na verdade, a nossa caminhada é essa mesmo. Mas por que eu vou ficar brigando com o professor Hélio Couto? Não, mas ele está errado. Mas não sei o quê. É lógico que se eu testo e vejo que não está dando certo, por exemplo, uma coisa que para mim não dá certo, a questão que o professor Hélio Couto fala, inclusive até eu mandei uma mensagem para ele, pedi para ele, deixa eu ligar aqui esse negócio aqui, porque senão vai... Peraí, senão vocês vão cair aqui e eu... Pronto, resolvido. Que é a questão, por exemplo, que ele fala da dívida, né? Ele fala assim, dívida, não sei o quê, babá, não faça dívida. Só que, assim, para mim, isso não funcionou. Por quê? Porque se eu não faço dívida, né? É lógico que eu deveria... Se eu não, não é dívida, eu estou falando assim, investimento, sabe? Por exemplo, eu vou fazer um curso. Eu não vejo problema em parcelar esse curso. E sempre fiz isso. Isso foi uma coisa que sempre funcionou para mim. Se eu vou comprar um carro, eu posso parcelar. Eu não tenho esse problema com isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa comprometida. E se vocês viram o workshop lá das dívidas, vocês viram que algumas pessoas têm ímpeto de morte, eu tenho que admitir que eu tinha. E para as pessoas que têm o ímpeto de morte, mas que são comprometidas, ter dívida é um bom negócio. Por quê? Porque se você é comprometida, você se mantém em vida. Como que eu fui saindo disso? Escolhendo viver. O que te mantém conectada à vida? Prazer. Não é vida chata, gente. A vida, quando é chata, a gente fala, agora eu quero pegar o ônibus e ir embora mesmo. Né? Então, quanto mais eu fui escolhendo coisas que eram prazerosas para mim, mais o dinheiro começou a vir antes. Mas no início eu precisava fazer esse movimento, né, diferente. Mas isso aqui eu estou dando um exemplo de algo que eu testei e não funcionou. E aí, nesse ponto, o Access tem um ponto de vista diferente, que é esse assim, se você quiser parcelar, você parcela, o dinheiro vai vir de qualquer jeito, e vem. E aí eu falei, então tá, funcionou para mim tá tudo certo. Então, uma mulher... Mas aí, voltando à história, eu estava gastando a minha energia contra mim mesma.
Porque essa energia, gente, ela tem que circular. Energia vital, ela ou gera criação ou ela gera destruição. Isso está em todas as mitologias. Então, a sua energia vital... Então, assim, por isso que eu falo, né? Mulherada ficou puta comigo, uma parte morreu de rir, a outra parte que é reprimida ficou puta. Porque eu virei e falei assim, vai gozar e ser feliz. Gente, qual que é o problema de mandar a mulher gozar e ser feliz? Mas, assim, a pessoa que está reprimida, ela vê isso como uma afronta, né? E eu não estou falando... E aqui, essa aula está até muito boa, eu poderia até abrir ela depois, porque é quase uma explicação do meu trabalho. Porque não é só gozar, não é só meter... Isso daí é, tipo, isso aqui do prazer, sabe? Você pode gozar meditando, você pode gozar trabalhando, né? Você pode gozar com o cliente, com o seu trabalho, com o seu marido, com seus filhos. Só que você tem que sair desse lugar de, tipo, eu vou ser mãe porque os outros querem, eu vou trabalhar nas coisas de lá porque os outros querem, eu vou fazer dinheiro, eu vou ser servidora pública porque meu pai mandou, sabe? Sair desse lugar e começar a se perguntar qual é a vida que eu desejo. Então, quando eu tenho um desejo e eu não reprimo esse desejo, eu pego essa energia e eu transformo ela em potência. Mas, normalmente, eu estou transformando ela em quê? Sobrecarga. E aí vem, né, o peso que a gente ganha, né, muitas vezes, porque está transformando essa energia até uma sobrecarga, né? Quer falar, Nath? Pode falar. Deixa Não? eu desmontar aqui, estão me ouvindo? Então, deixa eu Sabe que ouvir. eu estava fazendo o link, você falou aí da questão do Hélio Couto, e aí puxei o gancho para todo o contexto da conversa. Sabe o que eu percebi, até conversando com outras pessoas? Você fala muito da energia da mãe e do pai, por exemplo, mas o que eu percebi na minha vida? A mãe e o pai no sentido religioso, porque eu percebi essa questão espiritual, por exemplo, o temor do karma, a espera de um salvador. Então, eu percebi, não só comigo, mas com outras pessoas, essa questão de esperar do outro uma salvação externa, igual agora tem se falado muito da revelação alienígena. Então, espera-se que a outra raça vai vir para cá para se transformar e salvar tudo. Então, sempre tem um ponto para deixar para o externo, não traz o poder para nós. Eu percebi essa dinâmica. Sim, e quando, na verdade, eu falo dessa questão do pai, é como eu me posiciono, qual que é o meu ponto de vista em relação ao meu pai, à minha mãe, porque não é, a culpa não é deles, é aquilo que eu falei, tudo sou eu que estou criando, né? E eu preciso sair desse ponto de vista de que meu pai é meu alienígena, ou é Deus, sabe? Muita gente sai do Axis, a gente estava até comentando isso no curso, sai do Access porque o Access, ele te empodera. O Access é, meu filho, você que cria a sua realidade. Você pode destruir as coisas, destruir, descriar suas crenças e criar o que você... A gente fala, né? Escolha cria. Escolha cria tudo. Agora, quem está disposta a ter esse tipo de poder? Porque poder é liberdade, gente. Se eu sei que eu crio a minha realidade, por que eu vou usar a minha energia de uma forma incorreta, assim, de uma forma que vai me danificar? Que é isso que eu fui vendo na minha vida, que quando, por exemplo, assim, uma coisa que a gente foi treinando muito esse final de semana com a Voz Certa, que foi assim, vamos falar. Uma coisa me desagradou, eu vou falar. A pessoa não sabe ouvir, tá tudo bem, a pessoa é problema da pessoa. Mas eu não vou ficar engolindo um brejo porque a outra pessoa é infantil e não sabe conversar, não sabe escutar. Porque você precisa, porque se você fala, você tem que saber escutar também, né? Então, é bancar o que você fala, né? E saber que, por exemplo, assim, teve uma época na minha vida que eu falava tudo que vinha na minha cabeça mesmo, sabe? É uma boa época da minha vida, uns bons anos. Gente, mas eu era tão magrinha, era ótimo. Por quê? Porque eu não levava realmente desaforo para casa, né? Eu não ficava ruminando coisa que não era minha.
E depois que eu fiquei assim, vai trabalhar, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, é lógico, né? Você não vai ser doida. Mas isso não significa que você não pode falar. Você pode falar sem reatividade, tentando evitar, porque quando você vai curando essa reatividade em você, fica mais fácil, né? Mas assim, e você pode se colocar, né? Só que eu fui para o inverso, sabe? Eu fiquei calada, e aí eu não falava nada, e as pessoas começavam, estavam lá cagando na minha cabeça, e eu não falava nada. E eu comecei a desenvolver problema da tireoide. E aí eu exercitei esse falar de novo e tudo mais, sabe? Então são coisas que a gente vai vendo na vida, né? Que tem uma fase que você fala, não, agora eu vou falar tudo. E depois você fala, não, pensando bem, não vou falar tudo, não. Então, você vai desenvolvendo qual que é essa medida, né? Porque o falar cria a sua realidade também, né? Então, vocês têm essa capacidade de criar. Mas quantos de vocês estão usando essa capacidade de criar para sustentar os outros, né? Então, estar usando, né, essa energia vital, estar em Shakti, é estar consciente de que eu tenho tanta energia que eu posso transbordar. E as pessoas chegam até mim para beber desse meu transbordo. Eu não tenho que tirar de mim, né? Isso é sacrifício, eu vou tirar de mim. Quantas vezes a gente que é mãe deixa de fazer para a gente para fazer para os filhos? E a gente precisa, na verdade, ensinar os nossos filhos que uma mãe feliz, ela é capaz de ter para ela e para os filhos. Por que a gente comprou esse ponto de vista que eu tenho que tirar da minha boca para poder dar para a boca dos filhos? Só isso daí pode ter sido coisa da sua avó, mas agora já acabou, né? Então, o sacrifício, ele não é essa falta de força. Ele é a força colocada de uma maneira incorreta. Então, a mulher, ela começa a virar extremamente potente para resolver a vida dos outros. Mas, às vezes, na hora de resolver o problema dela, como é que ela cria a vida dela? Que é isso, assim, sabe? Porque, por exemplo, gente, hoje em dia na internet, você vê um monte de mentor, né? Mas quando você vai ver a vida do mentor tá mais bagunçada do que tudo. E eu não estou falando que a sua vida tem que ser perfeita para você começar a mentorear as outras pessoas, não é nada disso. E eu nem prego isso. Mas pega o que você já resolveu, pega o que você é bom, porque senão a síndrome do impostor pega você. Porque você vai se sentir inseguro. Agora, se você já resolveu algo na sua vida, né, e você sabe que você é boa, e todos vocês aqui são realmente muito boas em várias coisas, e a gente vai sempre, quanto mais a gente se trabalha, mais a gente descobre essas coisas que nós somos boas, mais a gente pode servir, né? Mas tem um ditado que fala, antes de você mudar o mundo, dá 3 voltas na sua casa. Para de falar do coleguinha se você não está dando volta na sua casa, né? Por exemplo, tem uma menina aqui que é minha aluna, aí ela me mandou alguma coisa que eu nem vi, que era no story, e aí eu não vi. Aí ela saiu do Axis, toda vez eu chamo ela para classe, né, para ela renovar a licença dela, ela não vai. Ok, ela saiu do Axis, certo? Aí ela me mandou um negócio aqui, ai, Ju, precisamos denunciar isso daqui para o Axis. Eu falei, o quê? Eu vou perder o meu tempo denunciando coisa dos outros para o Axis? Pensei assim comigo, você não está nem no Axis, deixa de ser intrometido, vai cuidar da sua vida, né? Mas, obviamente, eu não falei isso com ela. Mas, sabe, essas coisas, por que a gente fica cuidando da vida dos outros se a gente não está nem cuidando da nossa? Para quê? Sabe? Então, assim, eu cuido do meu marido, eu cuido da minha sogra, eu cuido do meu filho, que horas eu vou cuidar de mim? Quando eu cuido de mim, a minha energia fica inteira. Eu encho a minha garrafinha. Se eu encher a minha garrafinha, uma hora ela vai transbordar. E é nesse transbordo que a gente oferece, bem oferecido. A gente não oferece aquela coisa do tipo, eu estou precisando do cliente para poder pagar minha conta de luz, sabe? O cliente não vira só conta de luz. Eu sei que na prática, né, a gente precisa do cliente para pagar a conta de luz, né? Eu sei que isso é na prática.
Mas muda esse ponto de vista, sabe? Lembra que é aquilo que eu falei, quando você está transbordando, cuida do seu dia, comece seu dia cuidando de você, sabe? E aí você vai transbordar. Para que você vai ficar doando, ficando com essa Duracell baixo, né? Ai, ai. Então a gente consegue fazer tudo, né? Consegue sustentar filho, família, parceiro, mas não consegue descansar, não consegue receber, não consegue escolher. Então é aquilo que eu falei. Eu cuido de todo mundo, sou ótima mentora, mas na hora da minha vida, como é que eu consigo resolver os BO aqui? Hã? Né? Então ela entra, essa deusa, ela entra nessa energia de devolver esse movimento para você, né? Retomar a sua força, você não veio para poder ser sustento da vida dos outros, gente. Você não veio. Quantas mulheres eu converso, aí elas viram para mim e falam assim, eu tô sem dinheiro. Aí quando eu vou ver, quando eu pergunto, ai, caceta, caiu o trem. Peraí, puxei. Aí quando eu pergunto, cara, você vê a mulher tá o dia inteiro correndo por conta dos outros. Aí ela fala assim, mas eu não tenho dinheiro, mas os clientes não querem pagar. Mas é óbvio, óbvio. Porque ela está o dia inteiro vivendo em função dos outros, vivendo em função da sogra, vivendo em função do marido, vivendo em função do filho, né? E nem o filho pode ser, sabe por quê? Porque é aquilo que eu falei, se você se sacrifica pelo seu filho, você vai ser aquela mãe péssima, que o filho vai falar assim, velho, a minha mãe ficava jogando a minha cara, que ela se sacrificava por minha causa. Que peso que é esse? Vocês querem que o filho de vocês carregue esse peso? Não. Mas assim, minha mãe, ela me largou para poder ir para um curso, para ir para uma viagem. Garanto que seu filho vai aprender a ser egoísta num bom sentido, né? Então, quando você recupera essa energia, não significa que você vai estar cagando, vai largar os filhos com o marido, nunca mais vai ver, não é nada disso, sabe? Ou você vai ser egoísta, você vai interromper essa ideia de que amor precisa ser provado, né? Por que a gente tem que provar o amor? Amor é uma coisa que a gente dá, e nem todo mundo dá conta de receber, né? Aliás, amor é uma das coisas que as pessoas menos recebem. Vai por mim. Quando você verdadeiramente ama uma pessoa, começa a perceber quantas pessoas dão conta de receber o seu amor. Eu vou garantir para vocês que é pouca gente. Porque o amor é uma coisa assim tão sublime, porque a sua capacidade de receber amor é a sua capacidade de receber dinheiro. Anota essa frase. Quanto mais você dá conta de receber amor, e o que é receber amor? A pessoa te manda uma flor, você recebe. A pessoa, por exemplo, a Vivi me chamou para ficar lá na casa dela. Ela foi tão amorosa, cedeu a cama dela para poder dormir, foi super gentil, cuidou de mim. Até estava mandando mensagem para o Renato, eu mandei assim, eu estou aqui na casa da mamãe, não, Vivi. Né? Porque ela estava assim, sendo tão gentil e eu recebi dessa energia amorosa dela. Vocês acham que a minha capacidade de receber dinheiro faz como? Faz isso daqui? Né? E receber amor, às vezes, é receber da maneira que a pessoa consegue dar. Tem gente que consegue dar amor com raiva, te ofendendo. Né? Então, a gente tem que sempre prestar atenção no que está acontecendo, né? Então, você pode cuidar sem carregar, você pode oferecer sem se esvaziar. A frase é: a sua capacidade de receber dinheiro é proporcional à sua capacidade de receber amor. Então, quanto mais você recebe carinho, um abraço, porque às vezes a gente recebe um abraço, sabe aquele povo que você vai abraçar, a pessoa fica assim? Tipo, recebe, se solta, relaxa no corpo da pessoa, sabe? Isso tudo são coisas, né? E vai percebendo no início, porque eu não tive isso da minha mãe, então é uma coisa que você tem que
e se reeducando, né? A pessoa me abraçava e chegava um ponto que eu ficava assim, não, deu 3 segundos, tá bom, sabe? Tá fazendo sentido até aqui? Então, como você pode organizar, né, essa Shakti que existe em você? Tira um tempo do dia para você, tira um tempo do dia para nutrir os seus projetos, para nutrir, agora eu quero comprar uma casa, agora eu quero fazer uma viagem, tira um tempo do dia, agora eu quero criar uma classe, tira um tempo do seu dia para você cuidar daquilo, porque senão você vira e fala assim, eu não consigo postar no Instagram. Mas peraí, aquilo ali não é o seu projeto? Você não tem que deixar um tempo do dia para poder fazer aquilo ali? Não é seu. Ou você está fazendo só porque tem que fazer? Ninguém tem que fazer nada porque tem que fazer. Por exemplo, eu quero fazer, eu tenho esse projeto porque eu quero comprar uma casa. Eu tenho esse projeto porque eu quero comprar um carro. Eu tenho esse projeto aqui no Instagram porque, sei lá, eu quero viajar. Eu quero ir para o Egito com a Ju. Eu quero ir para o Peru com a Ju. Nutre esse projeto, sabe? Pensa nisso, não vai ter um tempinho do seu dia, não? E assim, quando você começa a cuidar dessa Shakti, né? Cuidar da sua energia. Nossa, não vou fazer um curso, não vou fazer fundamento, não vou fazer imersão, porque é caro. Tá matando a Shakti a facada, assim, ó. Quando você não faz algo que você quer, porque é caro, pô, não existe essa coisa de é caro. Existe a pessoa que não está juntando dinheiro ou que não está fazendo dinheiro. Só isso. Né? Beleza? Está fazendo sentido até aqui? Então, como seria se você, né, pudesse se nutrir e se cuidar? Essa é uma pergunta que está lá dentro da classe de barras, que, cara, ela fez um boom na minha cabeça quando eu li na classe, assim, porque eu falei assim, velho, eu tô aqui nesse curso por causa da minha mãe, mas eu nunca reparei que eu nunca tinha feito nada para mim na minha vida. Sabe aquele negócio assim? Nem roupa eu comprava para mim, né? Então, que lugar é esse, né? Que você não pode ter a roupa que você quer, não pode maquiar do jeito que você quer, não pode se arrumar, não pode fazer isso aqui. Hoje eu fiquei brava, assim, que eu falei, cara, aqui em casa a banheira de hidromassagem, acho que de tanto o povo botar óleo gordo, a banheira de hidromassagem queimou, né? Aí eu falei com o Renato, não, vamos arrumar essa banheira de hidromassagem. Eu tenho um tempo aqui que essa banheira tá meio estragada, que não tá funcionando direito, chamei o técnico, né? Aí o técnico veio, arrumou, não sei o quê. Aí agora eu tô com problema, né, elétrico na porra do negócio. Eu falei, que inferno, chama essa porra desse técnico aqui, para ele vir aqui que eu quero essa banheira funcionando. Porque essa banheira, para mim, na minha cabeça, essa banheira para mim é essa coisa que eu vou falar assim, velho, essa é a hora que eu descanso. Por que eu não tô me permitindo, entende? Assim, descansar, sabe? Entendem como que é a coisa? Então você precisa ver onde que é que você descansa, sabe? O que você quer? O que é essencial para você? Não interessa se é uma banheira de hidromassagem ou se é um quartinho em Paris, mas que você escolha o que seja importante para você, tá? Então, eu já tô falando igual pobre na chuva, né? Certo? Mas tá fazendo sentido, não tá? Sim? Então, uma outra deusa que apareceu aqui, né, é a deusa Ísis, né? E a deusa Ísis, vocês sabem, né, do mito que ela saiu, largou tudo, foi caçar o danado do Osíris em cada canto lá e tal. A gente precisa tomar cuidado com esse lugar em que a gente transforma amor em missão de salvar. Por exemplo, eu amo fazer isso aqui, eu amo estar na prosperação, eu amo estar na mentoria, eu amo estar esse final de semana a gente até ficou discutindo, porque uma das alunas, discutindo assim no bom sentido, né, que uma das alunas, assim, tudo dela, eu falava assim, não sei o que, porque só tem 2 alunos, né? Porque não sei o que, só tem 2 alunos, então eu não vou dar classe de barras. E eu falei assim, minha filha, quantas pessoas você conhece que em 8 horas ganham 4 mil reais, mais ou menos? Não ganha ninguém. Aí eu falo assim, você está fazendo isso porque você gosta ou porque você quer mostrar que você tem muita gente na turma? Entende? A gente tem que começar a se perguntar essas coisas.
Aí ela, não, mas eu amo da classe de barras. Eu falei, uai, mas se você ama da classe de barras, você ama da classe de barras com 1, com 0, com 100, entendeu? Isso não faz diferença. Quando você ama uma pessoa, você não ama a pessoa? Tudo bem, você vai dar limite para ela, mas você ama a pessoa. Você sabe, às vezes, que a pessoa é uma chata, mas você ama ela mesmo assim. É ou não é? Eu vou dizer, uma pessoa chata, mas eu gosto dela mesmo assim, né? E é a mesma coisa, por exemplo, e aqui, principalmente para quem é terapeuta. Aqui eu falo para mim e eu falo para vocês também. Porque, assim, isso daqui a gente faz por amor. Isso não significa que tem que ser de graça. Isso não significa que a gente tem que dar o cu para os clientes. Isso não significa que a gente tem que tolerar cliente mal educado. Que a gente tem que tolerar desrespeito com a gente. Não tem. Não tem. Quantidade de gente mimada na face da Terra. A pessoa não sabe tratar outra pessoa com educação. Educação. E eu estou falando de educação, é bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não tem educação, você não consegue ter cliente. Né? Se você não é educado, pode reparar, você é o seu cliente. Você recebe um negócio de venda e você não responde, minha amiga, a pessoa empregou a energia dela ali. Você não pode dizer não, você não tem coragem de dizer não, você não tem coragem de falar. Aí depois vem, mas os meus clientes não me respondem. Aí eu vou lá olhar as conversas da pessoa no Prosperação, tem lá 0 respostas. Entendeu? Então, assim, vocês que são meus alunos, vocês não façam as coisas feias, não, que tia fica magoada. Porque é sério, gente, quando você começa a entender que semelhante atrai semelhante, por que eu vou tratar o meu semelhante do jeito que eu não quero ser tratado? Não faz sentido, certo? Concorda comigo? Uai. Então, isso aqui é uma empresa. Dia 20, quem aqui tem MEI? Vocês são terapeutas, você tem MEI? Dá um jeito na sua vida de tirar MEI, custa R$30 por mês, gente. Vai, qualquer coisa, chama Bianca ajuda vocês, Bianca é a contadora. Vocês precisam tratar essa porcaria do negócio de vocês como um negócio. E a primeira coisa tem uma empresa. Porque depois dá pau lá no Leão, o Leão tá esperto, o Leão tá cada dia mais esperto. Então, assim, eu tenho que tratar isso aqui como empresa. Então, eu preciso constituir um CNPJ. Eu preciso, aí, todo dia 20, porque eu não sou MEI mais, mas aí, todo dia 20, eu tenho que pagar ali o salário das pessoas, né? Então, assim, eu preciso cobrar, por exemplo. Aí a pessoa fica brava comigo porque eu tô cobrando. Oi, meu amigo, deixa eu te falar, existe um contrato. Você se comprometeu. Você toma, né? Tipo assim, qual que é o meu compromisso? Eu tenho aqui que dar aula e você tem que pagar. É simples assim, a conta é essa, né? Isso não significa que eu não vou te ouvir, né, que às vezes eu me excedo na minha bondade, né, que eu tenho esse problema, né, essa abundância, esse excesso de bondade, também me excedo, né? Mas eu tenho colocado isso para mim, sabe? Essas coisas. Isso aqui é uma empresa, Juliana. Uma empresa que trabalha com espiritualidade, com autoconhecimento. Sim, tem a parte gratuita? Tem. Se vocês não me pagam, eu não consigo ficar fazendo post para as pessoas. Não consigo ficar fazendo live, né? Então, eu dou dentro do que é leve para mim, dentro do que é possível para mim, sem sacrificar a minha rotina. Então, quando eu faço live, eu vou fazer live inteira, né? Eu não vou me sacrificar mais, porque eu já não tenho mais esse ponto de vista, né? Eu prefiro ser magnética para as pessoas chegarem e chegar quem tem que chegar, né? E fazer menos esforço, do que eu achar que eu tenho que dar para daí uma pessoa comprar, né? Deixa eu sair desse ponto de vista. E isso é meio maternal, isso é um lugar em que a gente está usando a Isis, né? De uma forma meio sombria, né? Tá tentando reconstruir o marido, tá tentando salvar a mãe, curar o pai. É igual o marido, gente, cria vergonha na sua cara. Se você falou, ele tá ali um tempo com a pessoa não mudou nada, ela não vai mudar.
Eu só estou com meu marido porque eu falo, ele pensa. E aí a gente conversa, ele vê, dependendo, ele ajusta, ou ele conversa comigo e eu mudo. Então, nós dois estamos juntos porque eu vi nele uma pessoa que eu falo, ele me escuta e, dependendo, ele muda se é importante para ele ou não. Mas ele não é aquela pessoa que eu tô, não é mais o meu filho. Já tratei ele como filho. Deu merda, né? Então, não trata seu marido como filho, trata seu marido como homem. Homem, quais responsabilidades que ele tem? Responsabilidade de cuidar da casa junto com você. Ele não tem que ser o provedor, não tem que cuidar de tudo, ele cuida junto com você, né? Ele tem que te comer, sabe? Então, vamos ser sinceros aqui. Marido tem as responsabilidades, senão é amigo, né? Então, tudo no seu lugar. Quando está tudo no seu lugar, o dinheiro vem, os clientes vêm. Quando você está querendo, você está ali com o marido. Outro dia eu peguei um caso, uma menina, que a gente foi olhar o relacionamento dela, foi fazer um individual comigo. Aí, na verdade, ela estava relacionando com o irmão, que ela tinha perdido e ela não tinha consciência. E aí ela falava assim, nossa, ele parece um menino. Quem aqui já não falou? Nossa, ele parece um menino, né? Por quê? Quantas de nós estamos nos relacionando com o irmão que a gente perdeu? Aí a gente quer lá salvar o danado irmão. Então, por isso que é importante ver essas coisas no sistema, sabe? Isso traz clareza, você volta para o seu lugar, você volta inteira, você volta Shakti para o seu lugar, sabe? É? Então, às vezes, a gente fica organizando a família, fica mantendo de pé uma relação, ó, que já foi, minha filha, né? Já foi. É que é defunto que a gente esqueceu de enterrar, sabe? Já foi. E aí vira o sacrifício, né? Que a gente começa a pensar assim, fala se mulher não pensa isso aqui, ó. Se eu amar o suficiente, ele muda. Se eu fizer tudo certo, a minha família se cura, né? Se eu fizer tudo certo, se eu postar tudo certo, eu vou ter cliente, né? Se eu aguentar mais um pouco, eu consigo salvar essa relação. Sem mim, tudo desmorona. Ah, essa também é muito boa, né? Mulher que é controladora. Então, gente, vocês querem ter parceiros ou vocês querem ter esses caras que ficam enchendo a porra do saco? Parceiro é o cara que tá junto, velho. O que foi, Ana? Deixa eu ver o que a Ana falou. Foi exatamente o que me fez quase morrer antes de separar. Pois é. Porque a gente tem que olhar, essa relação tá digna? E todas as relações, a relação de cliente. Por exemplo, se eu cobro menos do que está leve para mim, eu não consigo vir dar aula, gente, de verdade. Então, assim, quando eu reajusto o preço, é por quê? Porque precisa ser reajustado. É lógico que não precisa ser aquela coisa assim de eu vou matar vocês, vocês têm que se sacrificar para pagar, não é isso, não. Mas tem coisas que têm muito valor, né? Eu só entendi isso quando eu fiz o fundamento, né? Então, assim, lógico, né? A gente, porque assim, sistemicamente, a gente não pode mudar o destino das outras pessoas, a gente tem que ficar em permissão com o destino das outras pessoas. A gente pode acompanhar, se a pessoa permitir, a gente pode amar, se a pessoa permitir. Quer dizer, amar, a gente pode até amar sem que a pessoa permita, né? Mas acompanhar, apoiar, oferecer recursos. Eu estou sempre oferecendo o próximo passo para vocês, porque eu entendi na minha caminhada que isso era importante. Porque se a gente curasse com um POC, com uma ressonância harmônica, gente, tava bom, né? Mas não é assim que funciona, pelo menos não foi para mim, né? Então, quando a gente começa a confundir essa capacidade, aliás, gente, todos nós temos uma capacidade de regeneração do nosso próprio corpo e também de curar as outras pessoas. Só que a gente só pode usar isso se a gente está inteira. Se a gente não está inteira, isso vira contra a gente, sabe? Que é umas coisas assim, tipo assim, por exemplo, eu sou taróloga. Se eu, às vezes, não cobro o preço que eu deveria cobrar, eu começo a captar o karma da outra pessoa, né? Então, eu estou aqui prestando negócio, né? Oferecendo uma coisa.
Se eu começo a querer salvar, eu capto o karma da outra pessoa. E isso é verdade, viu? Assim, algumas vezes que eu tentei salvar gente na pindaíba, eu acabei ficando assim no mês seguinte na pindaíba e depois eu me conscientizei e eu consegui mudar. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, sabe? De ficar pegando a carga do outro, sabe? Que é isso assim, não, eu vou ajudar aqui porque eu sei radiestesia, eu sei barras. Sempre pergunta, você quer? Né? É por isso que está lá na Bíblia. Jesus não curava ninguém sem perguntar se a pessoa queria, né? Então, não é porque você, né? Isso é extremamente importante, Vivi, né? Então, se pergunta, você quer? E às vezes, gente, isso eu fui aprendendo na constelação mesmo, sabe? Às vezes a pessoa fala que quer, mas ela não quer. Vocês podem ver, assim, nos workshops de constelação. Tem hora que eu falo assim, olha, agora eu vou parar por aqui, porque não dá para ir mais. E olha, eu vou dizer para vocês que isso é mais com a constelação, que eu consigo fazer com mais leveza do que com o Axis, para ser sincero, sabe? Com o Axis, às vezes eu falo, vamos lá, vamos fazer, né? Porque eu tive muita ajuda, assim, né, em relação ao Axis, aos cursos, né? As pessoas me ajudaram muito para que eu pudesse fazer os cursos. E aí, de alguma maneira, aquilo ficou para mim, assim, pô, se eu ajudar a pessoa vai fazer. Mas, cara, é tão louco, porque quando a pessoa escolhe, o dinheiro pinta na cabeça dela. É uma coisa de louco isso, né? Fechado? Tranquilo até aqui? Então, para de ficar usando a sua energia para consertar as pessoas, né? Começa a usar a sua energia para direcionar para o futuro que você deseja. Né? E aqui a última deusa que saiu uma trinca boa hoje, né? Que é a deusa Hathor, e eu queria falar dessa questão do sacrifício, porque, assim, a deusa Hathor, para mim, de todas as deusas, talvez porque ela seja uma das mais antigas, né? Talvez não tanto quanto Inanna, mas, assim, Hathor é uma deusa que assim, eu já via ela, já brincava com ela aqui nesse oráculo das deusas, né? Mas eu fui ter um encontro definitivo com Hathor quando eu fui para o Egito, né? Que eu fui no templo dela, e eu fui em Dendera. E a Vivi falou que é tão importante, que é um negócio tão importante que ela até caiu da live, né? Então, a deusa Hathor, ela, para mim, ela é a deusa que ela estraçalha essa barreira entre amor e sofrimento. Por quê? Que ela representa a beleza, a música, o prazer, a dança, a sexualidade, a alegria, a fertilidade, a abundância, uma capacidade de receber a vida como ela é, mas conectada com o seu propósito, sabe? Essa deusa, ela é maravilhosa. Tô coraçãozinho para a deusa Rata. Então, assim, a mulher que ela fica presa nessa coisa de sacrifício, ela ainda acredita que o valor dela está enquanto ela consegue suportar. Né? Mas Hathor conecta a gente com um existir gostoso, sabe? Aquela coisa de, nossa, como você pode ter prazer com o seu propósito? Como você pode ter prazer comendo, dançando, dormindo, cantando, né? E a gente tem uma lealdade a essas mulheres que viveram em privação, né? Essas mulheres que trabalharam demais, suportaram casamentos difíceis, criaram filhos sozinhas, engoliram desejos, né? Quase nunca foram cuidadas, né? Estava conversando até com a Vivi sobre isso, né? Que eu falei assim, Vivi, é uma coisa tão louca, porque assim, eu sei que a minha mãe não recebeu muito cuidado, e eu também não recebi, né? Então, por exemplo, assim, isso é uma coisa que quando eu recebo, eu realmente fico muito grata e eu busco isso, assim, por exemplo, eu gosto de ir em hotéis em que eu sou bem cuidada, que eu sou bem tratada, porque tive isso, assim, tão pouco, né, e eu escolho receber disso. Quando a gente começa a viver com mais prazer, aí começa a surgir essa culpa que a gente estava falando lá do início. Então, como que eu posso descansar se a minha mãe nunca descansou? Como que eu posso receber se minha avó só deu?
Como eu posso sentir prazer se as mulheres da minha vida, da minha família, só sobreviveram, né? Então, essa sombra, né, do sacrifício, ela começa a transformar o prazer em perigo. Por isso que, tipo assim, na imersão por êxtase, a gente se conecta com prazer de todas as formas. E eu vejo as pessoas resistindo tanto, inclusive nós vamos ter uma edição. Gente, a gente vai ter, escutem só, a gente vai ter uma edição da imersão por êxtase em setembro, e para vocês que são das mentorias, seja o Prosperação ou a mentoria Diamante, vocês vão ganhar um dia extra. Vocês vão pagar a mesma coisa e vocês vão ganhar um dia extra. Um dia para vocês ficarem cômodos, beleza, né? Na última imersão a gente ficou lá na banheira de hidromassagem, espumante, né? Coisas gostosas. Então, vocês vão ter que gritar assim, por favor, parem com essas coisas deliciosas. Então, assim, por favor, se vocês escolhem uma vida mais prazerosa, ganhar dinheiro com prazer, relacionamento com prazer, a imersão ela é projetada para você romper essa barreira, ela é toda planejada com base no que eu aprendi dentro lá do templo, né, da deusa Hathor, das coisas que estão lá, de tudo que eu estudei, né? Então, bora fazer. Se você escolher, agora se você escolher ficar sofrendo, tá tudo certo, eu tô em permissão com você. Pode continuar sofrendo mais um pouco, pode ser que uma hora você canse. Para mim, eu acho meio cansativo ficar sofrendo, sabe? Não tem muita paciência, não, mas tem gente que tem, né? O que a Vivi falou aqui, ó. Eu sei dar e me dar, mas preciso treinar mais a receber. Assim, normal, hoje a gente tem que treinar. Falei para a Nívia que eu vou levar ela amarrada, mas que ela vai na próxima. A Thalita falou, bora que eu já ajudo. Tá vendo? A Nívia vai ter que ir amarrada. Não. E assim, vocês têm que aproveitar, sabe? Porque vocês vão me deixando com raiva, eu vou cobrando mais caro, tá? Quanto mais eu fico com raiva, eu cobro mais caro, porque eu fico pensando assim, se eu tô dando negócio quase de graça, porque vou lembrar que a primeira imersão, para quem era da mentoria, eu vendi por R$500, tá? Só para lembrar, né? Foi ou não foi? Quem estava na mentoria viu, né? E aí vocês ficam me deixando com raiva, porque vocês falam assim, não vou. Como se eu fosse enfiar o espeto de churrasco no rabo de vocês. Não parece, gente, né? Só enfia espeto quem quer. Eu faço assim, na imersão era assim. Ai. E tem gente que gosta, então tudo certo. Não tem nada contra isso, tá tudo bem. Né? Então, essa deusa, ela começa a desfazer isso. Ela mostra que o prazer não é o oposto de responsabilidade. Quantas vezes a gente acha que o prazer é esse oposto da nossa responsabilidade? Se eu estiver fazendo uma coisa prazerosa, eu não estou sendo responsável. Vocês não acham isso, não? O prazer para os egípcios era a força que movia a energia vital deles. Eles sabiam o quanto que era importante beber cerveja, o quanto que era importante dançar, o quanto era importante cantar, o quanto era importante dormir, o quanto era importante nhanhar, tudo. E eles sabiam, eles não viam a espiritualidade separada do corpo. A sua verdadeira espiritualidade só vai chegar quando você entender que o seu corpo é um instrumento de prazer. O seu corpo precisa ser essa ressonância, ele precisa ressoar com o que está no seu coração. E quando você permite, porque o coração, ele busca, a alma sempre busca o prazer, o divino, o etéreo, o belo. A alma sempre busca isso. E por que o seu corpo não pode acompanhar esse movimento da alma? Não, tem que ser sofrido. Deixa eu bater aqui, ó. Se você gosta de sadomasoquismo, não tem problema, tem lugar para isso também dentro do prazer. A gente não exclui nada. Eu cresci achando que ser responsável era ser séria e até mal-humorada e emburrada. Hoje travo de monte para sentir, trazer e sustentar minhas escolhas. Eu vou te corrigir, Ana, um pouco. Fala assim, hoje eu estou em processo de mudança para sentir prazer e sustentar as minhas escolhas. Para de falar que você trava. Muda isso, porque senão você vai travar toda vez. Toda vez que você fala, você está dando um comando para o seu cérebro.
e fala, eu travo, aí né? Então, você não trava, mas você está no processo de mudança. Então, a deusa Rato, ela não precisa se destruir para provar que ama. Ela pode cuidar sem se abandonar, ela pode trabalhar sem viver exausta, que é isso que, gente, olha, vocês têm que ser sinceros com você. Quanto que vocês dão conta de trabalhar? Seja sincero. Não precisa. Nenhuma mulher veio para trabalhar de 8 às 18 o tempo todo, não. Né? Eu não estou falando só de mulher, estou falando de homem também, né, na verdade. A gente precisa ser sincero com isso. Quanto que eu quero trabalhar? Porque eu posso construir a minha vida com base, né, em quanto? Esse daí foi até uma coisa que a gente foi pegando, né, Ana? Que era isso, assim, pô, você tem 3 filhos, como que você vai trabalhar, assim, em pouco tempo e ter uma quantidade de dinheiro legal? E a gente foi ajustando um produto para a Ana, para ela poder fazer isso com leveza. E agora ela tá conseguindo caminhar bem, né? Assim, tá desembolando, né? Mas essa semana tá meio murcha, mas bom, tá indo. Pois é, mas não fala que a semana tá murcha, fala assim, Não, gente, então, a semana começou segunda-feira, agora. semana passada foi, essa semana será ótimo, porque eu tô bonitinha, tô conseguindo postar todo dia nos stories. O negócio é plantar, gente. Você sabe que a gente planta, a gente não. Eu não sei se tem alguma planta que dá fruta o tempo todo, não. Tem? A gente está plantando. Tem época que a gente colhe mais, tem época que a gente não colhe menos, mas essa colheita também depende do quanto que a gente está magnético, do quanto que a gente está assim, conectada com isso. Gente, se eu me conectar com prazer. Cara, tem aqui, ó. Gente, tem esse livro aqui. Cadê? Tá aqui. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é o livro egípcio, fala o livro dos mortos. Mas, na verdade, é que os egípcios achavam que a gente estava morto, sabe? Que, na verdade, eles achavam que o povo, né, para viver, assim, a gente estava meio morto, na verdade. Então, assim, aqui está falando da necessidade das pessoas terem bebida, terem dança, comida, fazerem festa, conviverem entre elas mesmas. Está aqui nos hieróglifos, sabe? Na verdade, eu tenho um livro aqui, ó. Aqui tem os hieróglifos, sabe? Vocês veem que a titia não estuda? Ó, a titia estuda, tá vendo aqui, ó, que bonitinho? Olha aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, são os egípcios aqui, ó. Eles sabiam que as pessoas precisavam ter os banquetes, né? Hoje em dia, como que a gente faz? Por exemplo, a gente foi lá no Peru, a gente fez uma oferenda para Pachamama, né? Aí lá no Peru o pessoal pegava assim, colocava comida, biscoitinho, nananana, um monte de coisa, dinheiro, um monte de trem. E os egípcios já sabiam disso, mas isso aqui era tudo porque eles sabiam que o nosso corpo precisa comer bem, dormir bem, se vestir bem, sabe? A gente precisa ter essas coisas todas, só que a gente ignora. Eu vejo assim, por exemplo, quando eu compro, né, e assim, eu falo, estou dando um exemplo, né, essa loja, por exemplo, a Alforria, que esse vestidinho bonitinho que eu estou vestindo, é uma loja aqui em BH que ela tem um padrão assim mais caro. Eu não tinha coragem de entrar nada da loja. E um dia eu senti, né, meu corpo me puxar, enfim, eu fui lá, acabaram me contratando para poder dar palestra, enfim. E aí, às vezes, eu recebo muita promoção, né, para poder divulgar. Mas, gente, era uma loja que eu não tinha coragem de entrar. E quando eu visto as roupas, meu corpo fala assim, ai, que roupa tão gostosa, sabe? Meu corpo se sente bem vestindo as roupas de lá. Então, por que eu vou falar assim, não, a roupa é cara, eu não vou me dar, sabe? E, gente, eu falava isso, olha, tem 1 ano, 2 anos, sei lá, que aconteceu esse negócio. Então, quer dizer, percebe como é que é a nossa crença, né? Então, muitas mulheres, que é isso que a Vivi estava falando, né? Muitas mulheres, a gente não sabe receber, a gente sabe fazer, servir, resolver, antecipar, mas quando alguém oferece amor, dinheiro, ajuda, reconhecimento, prazer, muitas vezes a gente se contrai, né? Aí a gente acha, na nossa cabeça louca, que a pessoa está fazendo isso por, sei lá, qualquer motivo. Que a pessoa quer
uma coisa da gente. A gente esquece que ainda tem pessoas no mundo que são verdadeiramente generosas. Não é todo mundo, óbvio, né? A maior parte das pessoas ainda está no sistema de eu vou dar alguma coisa para você se, se eu receber, né? Não é assim. Tem pessoas boas, né? Não é a maioria, né? Escondido no fundo, se a gente cavar, né? E tem uma coisa que é interessante também, porque receber exige que a gente abra mão do nosso controle. Então, por que que é tão importante, assim, usar essa sabedoria de rato, sabe? Toma um pouquinho de bebida, não precisa beber para ficar bêbado, não, sabe? É beber para relaxar. Você pode usar também baixando as barreiras. Você bebe se você quiser, não tem que ser. Eu estou falando que faziam no Egito e que eu acho que funciona bem, sabe? Pelo meu trabalho com as mulheres no geral. Então, você faz isso, vocês têm uma comidinha gostosa, um carinho, não sei o quê. Aí, com uma leveza, você saiu do controle e você se abriu para receber. Na imersão mesmo, né? A Ana estava, né? A gente fez uma prática, a gente faz uma prática lá na imersão, que é bem legal. E no final estava todo mundo super recebendo, assim, né? De uma forma tão gostosa, tão leve, tão divertida. Por que não pode? Então, a gente começa, né, a ter um poder que não é o poder de aguentar, né? Que esse poder a gente tem, né? Ai, quanto sofrimento eu aguento, quanto sacrifício eu aguento. Mas é um poder de permitir, sabe? Permitir que a vida chegue, que o outro ofereça, permitir que o corpo sinta, permitir que o prazer circule sem eu pagar com culpa, sabe? Me permitir sentir o que eu sinto. Eu sinto raiva, ok, eu tô com raiva. Permitir que eu sinta vontade de falar o que eu tenho que falar. Me permitir falar o que eu tenho que falar. Me permitir desejar o que eu tenho que desejar sem ficar reprimindo, sabe? Que é aquela coisa assim, quando eu era criança, eu escutava muito que meu pai falava assim: ai, Juliana, meu pai e minha mãe, né? Juliana, você é muito ambiciosa, você não se contenta com pouco. Não, gente, eu sou taurina. Eu vim aqui para ensinar as pessoas não se contentarem com pouco, né? Então, para que eu tenho que me contentar com pouco? Exato, Ana. A gente acaba até trabalhando mais se não presta atenção, né? Então, se você quiser honrar as suas ancestrais, para de ficar se privando do que você deseja. Seja mulher, vai atrás do que você deseja. Para de esperar ser escolhida, sabe? Para com essa coisa de, tipo, ai, meu Deus, tudo bem, né? Se eu cuidar do meu jardim, as borboletas vêm. Isso é fato, né? Se a gente estiver no nosso lugar, o dinheiro vem. Mas para de ficar esperando o dinheiro cair na sua cabeça, pega o touro pelo chifre e vai atrás dele também. Porque aquilo que você busca também te busca, porque não é uma coisa passiva, eu vou ficar parada. Não, você vai buscar e a outra coisa também vai buscar. E por ressonância vocês vão se encontrar. Então, não pare de buscar o que você deseja, o que você deseja. Então, se você é movida pelo desejo, você não precisa ser movida pela dor. Qual é seu próximo desejo? Eu desejo que vocês venham na imersão. Vai ser muito divertido. Vai ser muito legal. Se vocês escolherem. Agora, se vocês não gostam de coisas legais, tá tudo certo. E a gente trabalha a nossa consciência, trabalha o nosso corpo, trabalha tudo para que vocês possam escolher mais, né? A gente está chamando vocês, estamos convidando, né? Estamos facilitando o pagamento, estamos chamando bem antes, que é para vocês falarem assim, agora não tem dinheiro. Não, dá para pagar parcelado, até imersão. Vocês têm hospedagem, tem comida. Eu quase mamãe, né? Tô cuidando de tudo.
Vivi já está garantido. E aí, certo? Vocês pensam nisso? Eu queria que vocês pensassem assim, qual é meu próximo desejo? Um desejo que realmente me faça mover a bunda. O que vocês gostariam de ter na vida de vocês? Qualquer coisa. O que vocês querem ter? Casa, carro, apartamento? Aqui não tem restrição, pode falar. Que é legal você ser movida pelo desejo. Ele não pode ser a única coisa que te move, né? Mas um desejo te ajuda a querer chegar num lugar legal, né? Qual é? Escreve aqui, ó. Começa a falar, filho de Deus. Escrever. Porque quando você escreve, você está colocando magnetismo. Quero viajar para Disney sem perrengue. Por que você já viajou para Disney com perrengue? Só para saber. Poder viajar e fazer cursos pagando tudo à vista. Ah, todas nós. Apartamento maior, carro, um love gostoso. Quero um love com você. Viagem. Pois é, escolhe uma dessas coisas para você realizar daqui a 6 meses que seja. Ou talvez menos do que você espera. Escolhe uma, né? Poder pagar meus cursos sem preocupação. Preocupação é uma coisa. Preocupação é que nem chifre, é uma coisa que colocaram na nossa cabeça, gente. Viagens e tratamentos estéticos. Pois é. Só lembra, pega, pô, isso aqui é legal, você não precisa também, lembra que também para você chegar a esse lugar existe caminho. E às vezes o caminho é o autoconhecimento, a gente precisa desviar um tiquinho a rota, né? Não é uma linha reta. Beleza. E aí, qual que é a sua próxima viagem, seu próximo tratamento estético? Como que você vai se mexer para fazer o dinheiro, para poder pagar os cursos sem preocupação? Egito com ajuda. Eu falei, faraó. Bora. Ó, Egito, inclusive, gente, a gente vai abrir as vagas. Estou só esperando o Rabibinho me enviar aqui o preço para fechar, mas já estou com uma ideia aqui de preço. E dá para pagar parcelado também, tá? Então, vocês vão poder parcelar tudo antes, né? Porque facilitar a vida aí de vocês, né? Só, se você parcelar antes, vai chegar na data, você vai poder curtir e não vai ficar desesperado com a prestação depois, né? Bora para o Egito, né? Ah, vai ser uma viagem linda. Nossa, gente, eu quero tanto que vocês visitem Dendera. Sabe aquele lugar que parece que assim, parece que fui eu que construí, de tão, me senti em casa, assim. Vão ficar tudo doida, que nem eu lá dentro de Dendera. E olha que lá eu nem bebi, hein? A própria energia do lugar deixa a gente doida. Assim, você entra, sua Kundalini já faz... Aí vai, que isso? Não, sentindo fogo, gente. Pensa, gente, meu fogo multiplicado, meu Deus do céu, pensa que situação. Então é isso. Gente, valeu para vocês? Como que foi? Trouxe alguma consciência? Lembrando que no dia 25 a gente tem o nosso workshop de constelação. Lembrem de estar presentes, né? A gente vai começar às 14h, tá? Vou tentar fazer 2 horas só. Tentar não dar tanto, né? Mas a gente vai trabalhar esse tema, inclusive, né? Mais prazer, mais dinheiro. Então, quero ver o que é que o campo vai mostrar pra gente. Tô curiosa. Fechado? Então é isso, minhas amoras. Espero que vocês estejam melhores do que vocês entraram, porque eu posso dizer que eu tô. Tá bom? Então, beijo. Se cuidem, quero que vocês prestem muita atenção aí nesse prazer durante a semana, tá bom? Obrigada, Nath, obrigada. Beijo para todos vocês.